Às vezes você percebe quando seus grandes momentos estão acontecendo. Às vezes, eles surgem do passado. Talvez seja a mesma coisa com as pessoas. Banana? Oi gente, aqui é a Gilas e eu vim falar pra vocês sobre um dia. Eu comprei o livro em promoção no Black Friday e eu comprei este daqui junto com aquele outro Resposta Certa do mesmo autor. E se eu não me engano, eu paguei acho que R$20 nos dois, então foi R$10 cada um, foi ótimo, um precinho muito camarada. Eu queria ler esse livro há muito tempo, eu já tinha ouvido pessoas falando super bem dele, e algumas pessoas falando que não tinham gostado nem um pouco. Então, quando o livro é polêmico, você tem vontade de ler pra participar da polêmica também, pra saber de qual lado você tá da guerra. Esse daqui, infelizmente, é a capa do filme, né? Não é a capa do livro, porque a capa do livro, eu acho que a capa do livro original é assim, que são esses rostinhos. Mas eu não tenho problema com essa capa, eu acho ela bem bonita. Ela não parece tipo um pôster de filme, que, por exemplo, Água para Elefantes, que tem 1000 efeitos visuais, umas coisas bizarras no Photoshop. Esse aqui é uma foto bem tratada e eles deixaram um tom meio alaranjado pra combinar com a contracapa. E eu gostei bastante, eu achei meiguinha essa foto e eu gosto da Anna Hathaway, então gostei. Tyson, porque eu achei que o livro fosse um pouco diferente do que ele é na verdade. Eu sabia que ele tratava da história de duas pessoas e que era durante 20 anos o relacionamento dos dois. Todavia, eu achei que fosse uma coisa meio que nem aquele filme Antes do Pôr do Sol, alguma coisa assim, Antes da Meia-Noite ou Depois do Pôr do Sol, eu não lembro, em que os personagens se encontraram, tipo, uma vez. Então eu achava que nessa história eles se encontravam uma vez por ano. Sim, eu achava que, tipo, que de alguma maneira, só Deus sabe por quê, eles combinassem sempre no mesmo ano, eles se encontrassem só naquele dia, e nos outros dias eles nem ouvissem falar um do outro. Tipo, era sem internet, mas enfim. Só que na verdade, ele é muito mais legal do que isso. A gente acompanha a história do Dexter e da Emma no primeiro dia em que eles se conhecem de verdade. A festa de formatura deles em 1988, e é a primeira vez em que eles, tipo, conversam de verdade. Porque até então eles se viam no corredor e tal, mas eles nunca tinham se falado porque eles eram de grupos completamente distintos. E daí a gente acompanha esse primeiro encontro deles, e é dia 15 de julho, eu acho. É 15 de julho de 1988. A partir daí, a gente vai acompanhando todos os outros 15 de julho dos outros anos e vendo como que o relacionamento deles vai desenvolvendo-se através dos anos. Eles não se encontram só uma vez por ano. Eles são amigos, só que a gente só olha pra vida deles e o relacionamento deles e como que eles estão em determinado ano a partir da ótica do 15 de julho, que foi o ano em que eles se conheceram e tudo mais. Então é muito legal, porque é aquela coisa do tipo, o quanto você muda em um ano. É exatamente isso que a gente vê aqui. O quanto os personagens mudaram de um ano pro outro e quanto que o relacionamento deles mudou. Eu achei a narrativa do livro super gostosa. Eu disse, eu devorei isso daqui numa madrugada sem, tipo, notar muito, eu só queria ler mais. E o que me chamou bastante atenção no livro, o que me fez gostar de verdade, foi a realidade daqui. Então, tipo, obviamente existem algumas frases feitas e blá que se espera de livros, afinal é um livro. Só que ainda assim a história e a forma como os personagens se desenvolvem, se relacionam e se posicionam na própria vida é muito real. E como a gente vê sob a ótica dos dois, às vezes a gente olha só sobre o ponto de vista do Dexter, às vezes só sobre o ponto de vista da Emma. A gente vê algumas coisas que a gente pensa também. Então, por exemplo, em 1989, a Emma manda uma carta enorme pra ele e, bom, o Dexter enche a cara um dia, escreve uma carta e ele não manda, sabe? Ou então ela tá escrevendo a carta e daí ela apaga alguma coisa, ou ela faz um comentário muito sincero e depois ela coloca brincadeira, do tipo, temendo qual vai ser a reação dele ao ler aquilo. É muito legal, porque a gente vê personagens extremamente humanos, um relacionamento bem legal,
e como que é a amizade entre eles. Em alguns momentos, por exemplo, o Dexter é mais importante pra Emma, e em outros a Emma é mais importante pro Dexter. Eu gostei muito, muito, muito do desenvolvimento dos personagens. Super legal você ver o desenvolvimento. Eles crescem, como eles voltam um pouco nesse crescimento, como o relacionamento deles evolui e deixa de evoluir, ou para, ou vira um problema entre eles. É muito, muito, muito legal. E esse vai e vem entre o ponto de vista dos dois personagens torna tudo mais interessante. Porque às vezes, sei lá, o Dexter tem uma posição, um pensamento sobre determinado assunto, só que daí quando a gente olha pra Emma, ela tá pensando outra coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com aquilo que ele tá pensando, que ela tá pensando. Ficou confuso isso, mas eu acho que vocês entenderam. O final eu achei um pouquinho óbvio, tipo, de certa forma, mas o final mesmo, não é tão óbvio assim. É legal porque apesar do final óbvio, o que acontece nesse final não é aquela coisa manjada e que você já sabe tudo, que tudo é que bonito, tipo, não. Mesmo sendo clichê, não é clichê. E é por isso que eu gostei, porque mostra que pode haver finais felizes e histórias felizes sem que tudo seja, tipo, perfeito e mágico e uma cantoria da Disney, por exemplo. Não que eu tenha nada contra cantorias da Disney, veja bem. Adorei o livro, achei muito bom, então estou no time de pessoas que gostam da história, ok? Estou desse lado da guerra, minha gente. Não, brincadeira, não é guerra, não vamos brigar. Vamos argumentar pacificamente e de forma inteligente. Adorei a estrutura do livro, que vai dividindo a passagem do tempo em algumas quebras de anos, que mostram principalmente como, depois que você passa de certa idade, você começa a ter posições um pouco diferentes, a mudar a sua cabeça e olhar pra trás e falar, putz, como eu era meio tosco, mas tudo bem. E achei super legal. Estou curiosa para ler o Resposta Certa, que eu acho que o Resposta Certa não tem nada a ver, não tem essa coisa tão duas pessoas e tudo mais. Só que ainda assim eu gostei bastante da escrita do David Nichols. Isso aí, David Nichols. Achei ela gostosa de ler. Achei ela gostosa de ler, substancial, assim, profundo isso, né? Tipo, substancial. Mas porque não é só uma descrição dos eventos que vão acontecendo. A gente realmente entra dentro da mente do personagem, dos sentimentos e de tudo mais. E eu gostei da forma como ele retrata histórias reais e coisas plausíveis, não tão sonhadoras ou tão, tipo, clichês e tudo mais. Gostei muito, muito, muito. Dei 5 estrelinhas no Scooby, coloquei como favoritinho, porque eu realmente gostei. Eu me apeguei aos personagens, achei a história gostosa de ler e real. E até algumas horas, tipo, incomodou, sabe? Daquela coisa, nossa, realmente as pessoas às vezes são assim. Por isso que eu gostei, porque é bem, bem, bem de verdade. É um livro de verdade sobre as pessoas. Não vou falar spoiler nenhum, só que eu tô com vontade de falar. Então, se você não leu o livro, eu vou deixar escrito aqui, spoiler. Quando acabar, você ativa o som de novo. Enquanto isso, deixa no mudo, gente. Você vai me ouvir fazendo assim. Ok? Então, agora, coloca o pause. O final do livro eu achei muito chocante. Tipo, gente, é isso que eu tô falando. A morte da Emma, por exemplo, é uma morte... Ela morreu, foi um acidente, foi verdadeiro. Não é uma coisa assim, nossa, ela morreu. Aí o Dexter achou cartas de amor ensandecidas que ela deixou escrita para ele. Tipo, não. Eles estavam vivendo juntos, eles estavam felizes e eles estavam enfrentando problemas no relacionamento deles, porque eles se amavam, mas ainda assim as coisas não eram perfeitas. Eles queriam coisas que eles não conseguiam ter e eles estavam se desenvolvendo juntos e enfrentando algumas coisas em conjunto. E havia brigas, havia momentos de tensão e tudo mais. E quando ela morre é uma coisa chocante, porque é inesperado, como muitas vezes acontece na vida real, o que é triste. Só que ainda assim eu achei muito bom e gostei da forma como a gente acompanha o Dexter nos anos anteriores. E como a gente vê que ele absorve aquilo de uma forma dolorosa e como depois ele vai deixando pra lá como uma memória boa, positiva e como parte da história dele, que construiu quem ele era naquela hora. Então eu gostei muito, 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 principalmente por esse final que, mesmo que eles fiquem juntos, que é a parte clichê que eu falei, o ficar juntos não é viver felizes para sempre.
viver juntos e se apoiar e se ajudar e tudo mais, e até sofrer imprevistos em que você deixa de estar junto. Então eu gostei muito, muito, muito. O spoiler acabou! Espero que você tenha voltado a colocar o áudio. Quem deu pause, eu já apaguei o spoiler daqui, ok? E como eu disse já, antes de dar esse break, eu gostei muito, achei o final verdadeiro, o desenvolvimento da história muito, muito bom, e principalmente a escrita do David é agradável, é gostosa e é fluida. Você lê e você entra dentro da mente do personagem, do que ele tá vivendo naquela hora, e você quer saber mais, como que aquilo vai se resolver. E pelo fato de a gente não acompanhar, tipo, o desenvolvimento inteiro daquilo que tá acontecendo, ou do que está prestes a acontecer, a gente fica mais afoito pro próximo capítulo, porque a gente quer ver se no outro ano eles vão citar o que aconteceu, como que acabou aquilo, ou no que deu o que estava acontecendo, que foi citado lá no capítulo anterior. Eu achei essa forma de escrita muito, muito, muito legal. Tá, sempre no mesmo dia, no decorrer de 20 anos, o ponto de vista de cada personagem, como eles estavam vendo e tudo mais, achei bem diferente e super divertido, e até me lembrou o livro que eu comprei no Book Depository, que eu vou deixar aqui linkado pra vocês verem o post, que é aquele livrinho em que você escreve todo dia, você responde uma pergunta durante 5 anos, então você vai vendo a sua evolução nas respostas ao longo dos anos. Aqui no livro é basicamente a mesma coisa. A gente vai vendo todo ano como que o personagem muda e como que certas coisas que ele achava que eram certas ele deixa de achar, certos pensamentos mudam e certas coisas continuam iguais. Então, gostei muito, muito do livro, recomendo pra vocês. E quem leu, digam o que vocês acharam. Eu ainda não assisti o filme, então não sei se ele é real, se ele é fiel à história, eu vou assistir e depois eu deixo, sei lá, uma observação, ou se eu achar que vale um vídeo novo, eu faço um vídeo comparativo dos dois e posto aqui pra vocês. Se eu postar, eu vou deixar ele linkado aqui, ok? Se não tiver link é porque não tem vídeo ainda. Mas gostei muito e me apaixonei pela história. Eu adorei, como disse, coloquei até como favorito no Scooby. E digam o que vocês acharam, se vocês leram, ou se vocês estão no time de que adoram ou que odeiam o livro, ou sei lá, tipo, é um livro legal. E se vocês têm vontade de ler, e deixem as suas opiniões aqui. Se vocês forem deixar spoiler, façam como eu e indiquem bem grande pra que ninguém leia o que não quer ler, ok? Porque é sacanagem. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar joinha aqui pra ajudar a compartilhar o vídeo e a divulgar. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aqui embaixo pra receber sempre os novos vídeos. E não se esqueçam de acessar o blog e a fanpage, que sempre estão linkados no fim dos comentários do box de informações. A gente se vê pela cidade. Um beijo e tchau, tchau!